Eu me chamo Marília Teófilo, sou a idealizadora do programa Mini Empreendedor na startup EducHub. Eu tinha uma preocupação muito grande de dar uma educação diferenciada para os meus filhos, sou mãe de 5 filhos, e eu comecei a procurar na internet, novas formas, o que fazer de diferente, além do que a escola já dá. E eu acabei descobrindo um curso, que é o CRI Cri Cri, Criando Crianças Criativas do Murilo Gun, e um mundo novo se abriu. Ali ele fala muito sobre as habilidades do futuro, sobre como preparar os filhos para o futuro. E aí eu juntei essas ideias do curso, que eu vinha fazendo, e montei um grupo com os meus filhos e os filhos de umas amigas. E a gente fez uma experiência assim, que foi incrível, Eu apliquei todas essas ideias numa oficina de empreendedorismo. Eram 20 crianças, Então a ideia não era nada de empresa, a ideia era realmente um projeto para ensinar, algumas coisas para as crianças. Só que tanto eu como todas as mães, nós ficamos muito surpreendidas, com a reação das crianças, da aprendizagem ativa, a curiosidade, querendo saber o que era custo, como montar os preços. Depois que passaram por esse curso que eu montei assim para eles, que na verdade ainda não era uma coisa nem tão estruturada, a gente fez um evento, A gente participou de um evento onde as crianças, elas colocaram as barraquinhas dela para vender os produtos que elas criaram durante desse nosso projeto. Então era tudo muito numa brincadeira, só que aí eu enxerguei uma grande oportunidade naquilo. Eu estruturei realmente uma metodologia, porque eu já vinha com a experiência, eu tenho uma outra startup de tecnologia, que é a Lux Teams. Estou muito inserida no mundo das startups, que está, inclusive, a minha startup está no Rubini, que é o Hub de Inovação do Banco do Nordeste. E eu trouxe os conceitos lá da criatividade para as crianças, com os conceitos do mundo dos negócios, das startups, e adaptei numa metodologia para crianças, E daí surgiu o programa Mini Empreendedor, que já está indo para a 6ª edição, e a cada edição eu vim aprimorando tanto a metodologia como a estrutura do evento, e acabou que virou uma startup, Que é uma startup chamada EducHub. Tem sido muito gratificante ver a transformação das famílias, Assim, os depoimentos, dos pais que chegam, a questão do valor do trabalho, o quanto que as crianças valorizam muito mais depois de ter passado pela experiência, o quanto que tem um esforço, para se conseguir as coisas, da onde que vem o dinheiro. Hoje as empresas mais inovadoras, elas não contratam mais por competência, Elas olham essas habilidades, quais são as habilidades, E assim, um problema ainda maior é a questão de que se contrata por competência e demite por comportamento. Então, o nosso grande foco é desenvolver uma atitude empreendedora, que não tem nada a ver com abrir empresa, tem a ver como desenvolver a habilidade de resolver problemas, Hoje a gente precisa trabalhar essa questão da autorresponsabilidade desde muito cedo, Mostrar para eles que, diante das dificuldades, diante dos desafios, a gente pode desenvolver soluções simples e criativas, na vida, no trabalho. Isso, sim, forma profissionais diferenciados, Que robôs nunca vão conseguir substituir. Eu fiz uma pesquisa já agora na última turma e no final eu perguntei, gente, qual foi a parte mais difícil? 80% e 90% diz pensar, porque eles não estão acostumados. Então, a gente desenvolve esse pensamento crítico, e a parte da autorresponsabilidade. Eu poderia deixar algumas dicas e primeiro eu queria deixar como mãe, Assim, o que é que eu faço com os meus filhos? Porque a gente sabe que a educação de filhos nada é igual, Mas eu uso muito a questão das atividades domésticas, é a base, A questão do trabalho coletivo, de saber trabalhar em grupo, de dividir as responsabilidades. Eu acho que é uma das coisas que precisa ser trabalhada desde muito cedo, de acordo com cada idade, Com 5 anos, meu filho já me ajuda a colocar a mesa, A colocar ali os talheres, ele não leva o prato, mas ele lava os talheres.
Isso parece ser uma coisa besta, mas ela é muito importante, né? Porque isso eles vão crescendo com a responsabilidade de ajudar o outro, de ajudar o grupo. Né? A outra coisa é a questão do capital, da transferência do capital das experiências. Né? Muitas vezes as famílias elas não contam as histórias, né, do pai, da mãe, do avô, da onde veio, né? Principalmente se você nasceu já em uma família, né, que já tem uma condição boa, muitas vezes você não sabe que talvez lá o seu avô começou tudo do nada, né, e tudo que ele passou, o seu pai. Então, assim, eu valorizo demais no programa Mini Empreendedor, tudo começa nessa história. Né? Eles precisam conhecer a história de vida da família, né? A história do pai, da mãe, do avô, para poder construir a sua própria vida. Depois a gente vem para a linha do tempo. Então, também contar a história da criança, né? Valorizando os pontos fortes. A gente só sabe reclamar, né? Nós, como mãe, reclama, né? E esquecemos de pontuar. Então, isso tudo, eles precisam da autoestima, né? Da autoconfiança para desenvolver todas as outras habilidades. Trabalho muito a questão de pensar no futuro, né? De estimular, a gente está aí vivendo uma epidemia de suicídios e depressão na adolescência, e isso vem da falta do sentido de vida, né? E por conta dessa falta do sentido de vida, a gente não consegue trabalhar, é o projeto de vida, a gente precisa de metas, todo mundo precisa de metas. Então, eu trabalho muito isso com os meus filhos, né? Sempre eles precisam estar buscando alguma coisa. Qual é o próximo passo? Quer morar fora? Então, o que é que vocês vão fazer? O que é que precisa fazer? Quer isso? Então, eles precisam se esforçar para conseguir algo. Recentemente, eu concluí um livro só de dicas de educação financeira para as crianças, né? Em breve estaremos lançando. E a primeira dica do livro é de planejamento. Porque as crianças elas têm muitas dúvidas sobre o que fazer com a mesada, né? Ou nem recebem mesadas. E no livro a gente estimula que as famílias elas deem semanadas para as crianças ou mesadas, porque isso vai ajudá-los a planejar, né? Então a primeira dica é faça uma lista de desejos, porque o mais importante não é eu dou, eu não dou algo para o meu filho, mas é eles quererem muito aquilo e eles precisam fazer algo para conseguir aquilo. Então, uma lista de desejos, né, o planejamento. E, em conjunto, sentar para definir quanto que deve ser de acordo com a idade, quanto é que ele deve ganhar. Né? Para os menores, a gente indica dar semanada, porque eles não têm, um mês é muito tempo para eles. Né? E, assim, a partir daí, começar a desenvolver, né, outras coisas como poder receber bônus de acordo com o cumprimento de metas acordadas entre a família, né? Se você ficou interessado em colocar seu filho ou seu neto para participar de algum dos nossos programas da EducHub, acompanhe a gente nas redes sociais, Mini Empreendedor e EducHub, ou acesse o nosso site www.educhub.com.